Então aí, né, gente? Estudar um pouquinho em casa mesmo. Precisa, todo mundo está na mesma situação. E vamos ter que partir para a dedicação. Mais do que nunca agora vocês vão ser protagonistas do ensino de vocês, né? A gente vai dar um norte aqui, fazer umas aulinhas e tal. Mas agora, mais do que nunca, vai depender de vocês. Vamos lá? Então bora para aula. Olho na tela. Então vamos aí, gente. Lembrar da calorimetria, né? Quem são os tópicos importantes? Primeiro, o que ela estuda? Ela estuda calor, ela relaciona calor com temperatura, né? Então ela vai estudar calor. Não pode esquecer que calor é energia, certo? Então a quantidade de calor a gente vai medir em joules ou em calorias, né? Então no Sistema Internacional de Unidades de Medidas, isso aqui é medido em joule. Porém, o usual, né? O usual que vai aparecer pra gente na maioria dos exercícios são as calorias. Não esquecendo que uma caloria é aproximadamente igual a 4,17 joules. A gente coloca geralmente 4,2, os exercícios vão usar. Então, calor é energia, certo? E temperatura é agitação das partículas. Então, essa já é a primeira diferença. O que a gente tem que lembrar aqui da calorimetria? Uma grandeza muito importante mesmo, é o calor específico. Calor específico. Se vocês lembrarem, eu chamei ele de inércia térmica, né? O calor específico é o Czinho. Só que também daí tem o calor latente. Não dá para confundir os dois, certo? Calor latente não, desculpa. A capacidade térmica. Um é uma coisa e outra é outra. O calor específico, o nome já diz, específico. Cada substância tem o seu valor, certo? A capacidade térmica, que vai ser o Czão, já não. Já é um valor variável, depende do tamanho do corpo daí, ok? Então a capacidade térmica, a fórmula dela, capacidade térmica, é a quantidade de um calor que um corpo absorve, dividindo pela variação na sua temperatura, certo? Por isso que no Sistema Internacional ela seria joule por grau Celsius e no usual caloria, joule por Celsius, no internacional joule por Kelvin, e no usual caloria por grau Celsius. Então a capacidade térmica é quanto que tem mesmo de energia dentro de um corpo. Igual eu dou o exemplo, quem tem um corpo maior vai ter mais capacidade térmica, quem tem um corpo menor. Agora o calor específico não. O calor específico a gente relaciona com a capacidade térmica usando essa formulazinha aqui, ó. A capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. E o calor específico, a unidade de medida dele é caloria, no usual já, não vou por internacional, por grama vezes grau Celsius. Você lembra o da água que é 1, né? O da água, por exemplo, se eu for citar de exemplo a água H2O é 1. O que significa? Que uma caloria faz 1 grama de água elevado a 1 grau Celsius, certo? A água é uma das substâncias que tem um calor específico maior que existe. A areia, por exemplo, é 10 vezes menor. Por isso que durante a noite é tão frio no deserto e durante o dia é tão quente. Ok? Por quê? Porque não tem a água para fazer essa regulação, certo? A água que segura, que deixa de perder tanta energia. Durante a noite, o calor que a água recebe durante o dia, ela vai soltando aos poucos durante a noite. Se não tiver água, areia, esse calor vai embora. Ok? E vice-versa, né? Durante o dia, a temperatura eleva muito rapidamente, não mais devagar, se você tivesse água por perto. Então, essa é a ideia do calor específico. Por isso que a gente chama ele de inércia térmica, certo? A capacidade que ele tem de perder ou de reter essa energia por mais tempo, ok? O que mais que a gente tem que lembrar daí? O calor sensível. Como é que calcula o calor sensível? Na verdade, ele é quantidade, né? Q para quantidade. Quantidade de calor sensível. Então, o nome é sensível porque a gente sente. Como assim? Você joga calor no corpo e a temperatura aumenta. Opa, então significa que esse cara está recebendo calor. Ou eu retiro e a temperatura cai. Então esse é o calor sensível. E para calcular a quantidade de calor sensível, tem a famosa formulazinha que a gente chama de Q macete, né? Então a quantidade de calor sensível é a massa diretamente proporcional com a massa, diretamente proporcional com o calor específico,
e diretamente proporcional com a variação na temperatura, certo? Então aqui também dá para calcular o calor específico se precisar, ok? Essa é a quantidade de calor sensível. E a quantidade de calor latente, essa já aparece mais nas mudanças de fase. Calor latente. Então o nome latente sugere que algo está acontecendo, mas em latência. A gente não está vendo acontecer. Isso acontece nas mudanças de fase. Você joga calor num corpo, a temperatura não muda. Você joga calor no corpo, a temperatura não muda. Significa que ele está usando essa energia para desagregar as partículas e mudar de fase, certo? Ou você retira calor e a temperatura não muda. Significa que esse corpo está passando, por exemplo, no estado sólido, no estado líquido para um estado sólido, por exemplo, certo? Retirando o calor. Cedendo seria do sólido para o líquido, ok? Essa daqui é a fórmula para a quantidade de calor latente, que fica em latência. Quantidade de calor latente é a massa vezes o latente. Aí esse latente vai depender da substância, né? Por exemplo, o latente de fusão da água é mais ou menos 80 calorias por grama. Significa o quê? Que eu preciso dar 80 calorias para 1 grama de gelo virar 1 grama de água. Ou eu preciso retirar 80 calorias para 1 grama de água virar 1 grama de gelo. Então essa é a ideia. Reparem que nessa fórmula não tem temperatura. Não vai variação na temperatura, porque durante a mudança de fase você não tem variação na temperatura. Beleza? A vaporização da água, latente de vaporização, é bem maior, ó, 540 calorias por grama. Então ela precisa mais ou menos, né, mais para evaporar e menos para voltar a ser líquido, do vapor para o líquido. Então 1 grama de água precisa de 540 calorias receber para evaporar, ou 1 grama de vapor precisa perder 540 calorias para ele voltar a ser água, certo? Então esse é o básico. O que é calor? Que é energia. Quem é o calor específico? O Czinho aqui da fórmula. Quem que é a capacidade térmica? O Czão, certo? Quantidade de calor a gente usa a letra Q, ó, apareceu aqui e apareceu aqui também, Q maiúsculo. Quantidade de calor sensível com variação na temperatura e quantidade de calor latente mudança de fase, sem variação na temperatura. Então vamos fazer uma curva de aquecimento. Como é que funciona? Vamos supor que eu tenho uma certa substância. Não vou fazer a água porque a água ela congela no zero e o zero ia ficar em cima da linha do eixo X ali, ok? Então eu estou fazendo um gráfico de temperatura por quantidade de calor. Temperatura aqui, certo? Quantidade de calor aqui. Pode ser por segundo também aqui embaixo, só que daí no enunciado ele fornece para você a potência dessa fonte que vai estar aquecendo ou resfriando, beleza? Que daí é só se multiplicar pelo tempo que você tem energia, tipo 40 calorias por segundo. Aí você vai lá e multiplica, 100 calorias por segundo. Isso que vai estar lá, que seria a potência, ok? Então vamos lá, vamos pegar um corpo que inicialmente está numa temperatura aqui embaixo. O que acontece? A gente fornece energia para ele, fornece energia para ele, até que ele começa a mudar de fase. A hora que ele começa a mudar de fase, essa curva aqui passa a ser uma reta, ok? Passa a ser uma reta paralela ao eixo X. Não que antes não fosse, né? Mas agora vai ser paralela ao eixo X. Aí vai acontecer isso. Deixa eu fazer de outra cor. Aí vai chegar aqui. Ela vai vir reto, 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 até mudar fase. Mudou fase, a temperatura volta a mudar de novo. Eu já faço os paralelos aqui do lado. Deixa eu já ir marcando. Quem que é esse cara aqui? Certo? Depois eu marco o outro ali do ladinho. Então ela volta a variar a temperatura novamente. Volta a variar a temperatura novamente. Até que muda de fase de novo. Então vai. A hora que vai mudar a fase de novo, volta a ser uma reta paralela ao eixo X aqui. Deixa eu pegar outra cor. Tem que ir lá na paleta pegar um rosinha, né, gente? Rosa é tão bonito.
lá. A partir do momento que mudou de fase, deixa eu só esticar para o outro lado ali, a temperatura vai voltar a variar novamente. Então aqui mais um carinho importante do gráfico. Então a temperatura vai voltar a variar aqui. Então essa é uma curva completa de uma substância que estava inicialmente no estado sólido, passou para o líquido e passou para o gasoso. Então a temperatura volta a subir novamente. Já vamos colocar os detalhes em cada partezinha aí. Tchan, 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 tchan. Quem quiser, esse aplicativo é o SketchUp, gente. Bem bom para desenhar. Não é o Sketchbook, esse não é o SketchUp não. É da Autodesk também, mas esse é o Sketchbook. Bem prático, bem bonito e assim por diante. Então vamos identificar alguns caras aí no gráfico. Então aqui, por exemplo, vamos supor que ele estava inicialmente no estado sólido. Então aqui a gente tinha a substância no estado sólido, certo? Uma certa temperatura inicial e foi embora. Esse primeiro ponto na temperatura aqui indica pra gente a temperatura de fusão dele. Como estava no estado sólido, esse primeiro ponto indica a temperatura de fusão. Aí nessa linha vermelha é quando ele está mudando a fase. A temperatura não muda, a temperatura não muda. Então eu estou jogando calor para ele, a temperatura não muda. Então aqui a gente tem a substância no estado sólido mais líquido, que é uma mistura, né? Até que a gente consiga derreter tudo. Daí aqui embaixo a gente tem a quantidade de calor 1, que foi o necessário para ele chegar até a temperatura de ebulição aqui. Daqui a gente tem a quantidade de calor 2, que foi o total gasto até ele derreter totalmente o gelo. Ok? Aí você tem que diminuir aqui para saber o quanto que foi usado só na solidificação. Aí você tem que saber para jogar na fórmula do que mole, por exemplo, né? Já coloca as fórmulas que a gente usa. Depois a linha verde, o que acontece? Ele deixou de ser sólido, virou totalmente líquido. Então na linha verde a gente tem a substância no estado líquido, sendo aquecida, até que chega na temperatura ali em cima. A temperatura ali em cima daí vai ser a temperatura de fusão. Então essa outra curva vai representar a fusão, a vaporização, desculpa. Então aqui eu tenho a temperatura de vaporização. Então nessa parte rosinha a gente vai ter a substância no estado líquido mais vapor, né? Que primeiro ele vira vapor, depois vira gás. Mais pra frente a gente estuda isso. Depois que ele evaporou totalmente, a gente vai ter aqui apenas vapor na parte laranja. Quais as fórmulas que você vai usar? Quando tiver inclinadinho, você tem que usar o que macete. Quando tiver retinho, que é a mudança de fase, você tem que usar o que mole. Beleza? Então nas partes inclinadas você usaria o que macete. Deixa eu pegar aqui, ó. Q igual a M vezes C vezes delta T. Você iria usar aqui no inclinado e aqui. E aqui também. O que poderia perguntar? Calor específico nessa fase, a massa nessa fase, né? Variação da temperatura, quanto de calor que foi e assim por diante. Beleza? A fórmula do que mole, Q igual a M vezes o latente de fusão, você vai usar nas retinhas daí. A gente iria usar aqui e iria utilizar aqui. Ok? Então é só isso. Inclinado, que macete. Retinho, que mole. Inclinado, não muda de fase. Retinho, você muda de fase.